Bom, vamos lá, pessoal. Eu já abri novamente, tá? Lá no AVA para vocês. Então, os dois questionários, as duas atividades, correto, estão abertos até o dia 7 agora, às 22h40, correto? Então, quem não conseguiu fazer, está aberto de novo, e essa parte aqui da criação das tabelas também. Lembrando, pessoal, que esse daqui é a criação das tabelas, vocês vão mandar só o script para mim, tá? Só o arquivo .sql, tá? Não é para mandar a base de dados, não precisa, correto? Então faz lá todos os comandos lá no arquivinho .txt ou .sql, anexa e depois manda pelo próprio sistema, tá? Bloco de notas, bem simples mesmo, beleza? Tá? Então tá aberto até domingo às 10h40 aí para vocês fazerem. Beleza. Bom, a gente vai ver um outro objeto aqui chamado sinônimo, tá? O que é o sinônimo? O sinônimo, ele tem basicamente a função dele mesmo, né? Pelo que ele próprio diz. Ele é um objeto utilizado para se fazer referência, né? É como se fosse um alias que a gente tem, é como se fosse um apelido que a gente dá para os objetos. Então, em vez de eu ter uma tabela clientes, né, eu posso ter uma tabela CLI, por exemplo. Tá? É um sinônimo que a gente está dando para essa tabela. Geralmente, quando o objeto ele tem um nome grande, né, é mais fácil eu chamar pelo apelido desse objeto do que pelo próprio objeto. No caso, as tabelas é uma referência bem típica aí, né? Um sinônimo, ele pode ser público, certo? Sendo público, ele pode ser acessado por qualquer usuário. E o sinônimo privado só pode ser acessado pelo seu criador. No caso, o dono do esquema, né? Os sinônimos não podem acessar objetos que estão dentro de uma package. No Oracle, existe um objeto que é parecido com uma classe. Tá? Ele tem lá suas propriedades e tem seus métodos, que seria o package. Tá? Então, o sinônimo ele não pode acessar um objeto dentro da package, isso não tem como. Para sinônimos privados, o nome deve ser único, diferente de outros objetos desse mesmo usuário. Ou seja, eu não posso ter, né, repetição de nomes sendo o sinônimo privado. Para se criar um sinônimo, create synonym, nome do sinônimo for objeto que ele é. Se for um objeto tabela, então você vai colocar o nome da sua tabela. Se for uma sequence, você vai colocar o nome da sequence. Para se dropar um sinônimo, drop synonym, o nome do sinônimo. Tá? Bom, o que a gente tem aqui, ó? Create public synonym, teste sim. Esse teste sim é o nome do meu sinônimo. For tabela teste. Create public synonym, teste sim, for teste tabela. Primeira coisa, a gente tem, né, o teste tabela. Vamos ver lá. Temos, né, ó, o teste tabela foi, a gente tem teste sequência, na verdade. Deixa eu ver se a gente criou algum teste tabela, senão a gente cria. Ou utiliza aqui esse próprio teste sequência aqui, ou sequência. Ó, a gente vai ter esse cara aqui, teste sequência, não teste tabela. Mas a gente vai trocar ali, ó. Então, vamos tentar dar esse exemplo aqui, ó. Create public synonym, teste sim, for teste sequência.
Esse teste sequência é o nome da tabela, tá? Então, vou colocar aqui tsec de sinônimo. Select asterisco from teste sequência, para a gente confirmar se essa tabela realmente existe. Ó. Beleza, tá aqui, site e Anchieta. Agora a gente está criando um sinônimo público aqui, ó. Create public synonym t_sec for teste sequência. Ele vai falar o que aqui para você, ó? Insuficiente privilégios. Por quê? A gente está conectado com o HR, não tá? O HR, ele tem o quê? Ele só tem permissão para se criar objetos dentro do esquema HR. A gente está tentando fazer com que um objeto dele se torne público. Só que o que é o público? O público é realmente ter visibilidade para todos os usuários. Isso o HR não tem. Eu precisaria se conectar com o quê? No caso, como um sysdba. Aí sim eu teria privilégio para se criar o quê? Um sinônimo público. Caso ao contrário, eu não consigo. Ele fala que eu não tenho privilégio para isso. Beleza? Agora, se eu der um create synonym só aqui, ó. Create synonym. Espera aí, vamos ver se eu tenho mais algum cara aqui, ó. Aqui, ó. Create synonym. Teste que for teste sequência. Aqui, ó. Synonym tsec criado. Correto? Vamos dar agora o que? Um select nesse cara. Select asterisco from t_sec. Beleza? Tá aqui, ó. Em vez de eu chamar teste sequência, eu só estou chamando por tsec. Consigo fazer DML no meu sinônimo? DML é o que mesmo? Insert, update, delete. Vamos usar o próprio o nextval aqui, ó. Vamos dar um insert into, o próprio nextval. Agora não mais em teste sequência, em tsec. Insert into tsec, código e nome, values. Sec test1 nextval, próximo valor. Tá, ó. Vamos dar um insert no sinônimo. Make sure the sequence name. Opa! Sec. Por que ele está aqui reclamando? Deixa eu ver. Ele está falando que a sequência... Ah, que a gente deletou. Deu um drop sequence, correto? Mas tudo bem, já que a gente deletou, a gente vai utilizar um outro cara. A intenção seria utilizar o outro valor. 999, por exemplo. Ó. One row inserted. Então, mesmo pelo sinônimo, a gente consegue fazer o quê? Fazer inserção por eles, ou seja, DML por ele. Tá? A gente consegue começar a apelidar os objetos muito grandes aí para que fiquem com menos, para que fiquem mais abreviados. Correto aí? Para se deletar um sinônimo público, pessoal, seria um drop public synonym. Tá? Como a gente não conseguiu nem criar, e para se dropar um sinônimo privado, drop synonym. E o nome do meu sinônimo? Não quero mais ele. Beleza.
Na verdade é esse tsec, né, ó, que a gente pegou e fez. Drop synonym tsec. Ó. Synonym tsec dropped. Ok? Então, a gente só tem esse objeto aí, na verdade, para fazer referência. Tá? O sinônimo público, ele é utilizado, por exemplo, quando eu tenho compartilhamento de objetos entre esquemas. Supondo que eu tenha aqui o meu hr.employees. Eu quero que um outro usuário comece a enxergar esse hr.employees, certo, do esquema dele. Então, a gente vai lá e começa a criar um esquema público para ele. Tá? Aí todos os usuários começam a fazer isso daí. Isso daí seria uma das utilizações. Tá? Então, é para isso que tem algumas funções aí de sinônimo. Bom, aqui, pessoal, é o seguinte. Na aula 11A, a gente, na verdade, já fez. Quando a gente estava fazendo a criação de tabela, antes de criar a tabela, a gente criou uma tal de table space. Correto? Esse cara aqui, na verdade, ó, é o modo gráfico que a gente está fazendo o quê? A criação de uma workspace, vamos dizer assim. Como você entra nesse modo gráfico? Através lá do Linux, aqui então, ó, eu acho que dá até através do browser aqui, ó. É só saber o número IP que você está aqui no Oracle. No meu caso é o 10.56.241. No meu caso, tá? Então eu vou abrir um browser aqui, ó. (10.56.241) 2.8080/Apex. Ele vai pedir usuário e senha. Já está exigindo aqui usuário e senha. Oracle. Não, então esse cara aqui eu acho que ele já vai pedir admin Oracle 10.56.241. 10.56.241. Ué, por que ele não está dando? Espera aí, vamos ver pelo próprio Linux aqui, ó. Ó, esquisito. Aqui ele abre, ó. Localhost, que seria o próprio servidor do Linux, 8080/Apex. Tecnicamente está certo, a não ser que esteja bloqueado por firewall, mas a gente sempre desativa a conexão. Meio estranho. Mas enfim, tá aqui. Tá, ó. Então essa página aqui, ó, Get Started with Oracle Database 11G Express, é onde a gente consegue fazer o quê? Algumas configurações, né, do meio gráfico aí. Apesar de que o Oracle em si, hoje está sendo utilizado bastante o Apex, mas nas versões mais antigas era realmente pelo PLSQL, pelo prompt mesmo, tá? Bom, nesse caso aqui, a gente pode ir aqui, ó, Application Express, tá? Aí aqui ele vai falar o quê? Para a gente poder fazer a conexão. SysDBA, Oracle, ou System, Oracle. Ó. Dentro do System Oracle, aí sim ele consegue abrir isso daqui para a gente. Tá?
tudo que a gente fez, na verdade, em ambiente texto, na aula passada, aqui ele vai estar dando alguns passos de ambiente gráfico. Tá? Aí é mais fácil depois, obviamente, vocês seguirem lá pelo PDF que vocês têm. Tá? Ele vai falar, usuário admin, qual é o novo password, tá? Ele vai fazer a criação de uma workspace. Atentem-se só nisso daqui, ó. Essa workspace interna é uma workspace da onde? Do Oracle XZ, tá? Admin Oracle. Então, primeiro você vai logar nessa workspace aqui, ó, para depois começar a manipular ela, tá? Existe a possibilidade de você o quê? Gerenciar a workspace, ó. Tá? Depois, você vai fazer a criação de uma workspace. Né, ó. Isso tudo é ambiente gráfico. Qual vai ser o nome da sua workspace? Nesse caso aqui, BD_QAS. Tá? A gente criou lá o exemplo 1, banco 1, enfim, qualquer nome que vocês queiram aí. Tá? Depois, ó, ele vai falar aqui, né, qual é o nome do esquema e qual é a senha. Qual é a cota aqui, ó, a gente fez isso também. Tá? Quais são os usuários, ó, para se criar? No caso, você tem que ter o quê? O acesso administrador, então você vai entrar como admin, tá? Coloquem o e-mail de vocês mesmo, porque ele vai obrigar você a colocar aqui, correto? Depois, no final, ele vai te dar o que aqui, ó? O caminho onde ele está criando aquele arquivo .dbf, que é o que a gente fez manualmente. A gente fez o que? Em Shell, tá? Então, ele vai te dar todas as características aqui da sua workspace que você fez. 9. Feito isso, ele vai falar, ó, workspace provisionado com sucesso, tá? E aí você tem o que? O seu novo ambiente para você poder criar os novos objetos. Isso daqui, tá, é nada mais e nada menos que aquela meia dúzia de comandos que a gente deu. Isso, só que isso daqui tem em ambiente gráfico, correto? Quem prefere utilizar, ó, o browser, né, para fazer essa parte de administração, tá aqui. Ah, eu quero, sei lá, ver as sessões, ó, então tem a parte aqui de session, tá? Quem são os usuários que estão conectados no meu Oracle, ó? Eu tenho alguns usuários anônimos, né, que por acaso estão inativos. O meu usuário HR, ó, ele está conectado através de um SQL Developer, que é o que eu estou mexendo mesmo. Tá? Tem alguns parâmetros aqui. Ó, no Oracle tem vários, né? Compatibilidade, quais são os control files, ó. O nome da sua instância é XZ, ó. Tá? Tem o Fast Recovery Area, isso daqui já começa a entrar em estrutura do Oracle, né? Job Queue e Processor, isso daqui é tudo cursores abertos aqui, ó, dentro do Oracle. Undo Table Space, enfim, são estruturas aí que o Oracle tem. Ok. Tá? Para a gente poder manipular. Como o nosso curso ele é mais voltado a desenvolvimento, a gente não chega a ver. No curso de administração, isso daqui realmente aí começa a mexer parte por parte, ou pelo menos ver uma boa parte deles aí, né? Aqui, ó, nessa parte aqui de storage, a gente consegue ver o que, ó? O quanto está sendo utilizado. Olha o nosso exemplo 1 aqui, ó. Está sendo usado bem pouco, né? Se não me engano, a gente provisionou 50 megas, né? Então, se a gente tem mais ou menos 10 partes aqui, a gente usou 10% disso. Aqui, ó, o máximo size de 50, é isso mesmo. Tá? Então, é desse jeito que a gente consegue ver quanto está consumindo o seu banco de dados. Olha o Sysalx aqui, ó, que é do próprio Oracle, está consumindo bastante. Ó.
Tá, o System também, que é do próprio Oracle. Na verdade, não é bastante, né? É o padrão que ele realmente tem aí. Tudo bem aí? Então, essa é uma forma gráfica que a gente tem para se criar o Workspace. Se você está fazendo a forma gráfica, depois de ter criado o Workspace, você vai ter que criar o esquema. Tá? O Workspace, a gente pode tentar associar como se fosse a nossa Table Space. Tá? O que a gente vai fazer? O que vocês vão fazer, né, caso prefiram? Vocês vão logar, ó, como admin na Workspace que vocês acabaram de criar. Tá, ó, isso tudo ambiente gráfico. Né? Aqui, ó, vocês vão mudar o password, né, porque vai ser a primeira coisa que ele vai pedir depois que vocês pegarem e fazerem o login. Vocês vão manipular usuários e grupos aqui, ó. No seu Workspace BD_QAS, ó. Quais são os usuários ou grupos pertencentes a esse cara aqui, ó. Né? Vai criar o usuário, tá? Ou grupo de usuários, ó. Esse daqui é o nosso famoso create user. Comando, né, que ele está executando é o create user. Tá? Ó. Beleza. Vocês vão associar a um default schema, ó. Esse cara aqui. Vão colocar, obviamente, a mesma senha, né? Para melhor ficar aí, né, definido. E depois de criado, vocês podem pegar e logar, ó, pelo SQL Developer, normalmente. Tá? Para vocês fazerem conexão, isso daqui a gente fez lá no script também, ó. Grant, create section, create table, create view to BD_QAS. Isso daqui é para vocês fazerem o quê? Para vocês permitirem com que o usuário QAS consiga fazer tudo isso daqui. Tá? Se vocês querem que o usuário QAS conceda permissão, você vai ter que dar o quê? Um grant, tá? Tudo que vocês querem que ele conceda para o usuário que você criou, o if admin option. O if admin option faz o quê? Faz com que esse usuário novo consiga dar permissão também. Tá? Ele não é um usuário comum mais aí. Tudo bem? Depois é só criar os objetos necessários aí, ó, para se fazer. Supondo que você queira, por exemplo, fazer com que outros usuários acessem tabelas de diferentes esquemas. A gente não tem aquele usuário exemplo 1. Vamos supor que você queira fazer com que ele enxergue o hr.employees. Certo? Você vai precisar fazer a conexão com o system. Tá? Ó, com o usuário system, você pode permitir ou revogar acesso a objetos. Você vai dar um grant aqui, ó, grant select update. Você só pode fazer select update. Aonde? On hr.employees. Na tabela employees do esquema hr. To BD_QAS. BD_QAS é quem? É o usuário. Correto? Então, mesmo ele estando conectado lá no esquema dele, BD_QAS, você vai fazer com que ele consiga dar select e update nessa tabela de quem? Do HR. Dessa forma, então, eu tenho o quê? Concessão de direitos. Mesmo em esquemas diferentes, eu tenho objetos que podem ser acessados de outros usuários. Se eu não quiser mais, esse cara aqui, ó, revoke create view from DB_QAS. Nesse caso aqui, eu estou tirando o direito dele fazer o quê? Criar visões no
do usuário PD_QAS. Se você colocar tipo, por lá o alcance do limite de 50 MB, ela vai para mais 7. É o. Mais 5. Aí também, se for pelo site, em modo gráfico, né? Peraí. Cara, é muito provável que tenha, mas eu não sei onde está. Vamos tentar descobrir. Quando ele alcança tal valor, ele tem que ir lá e fazer a alteração. Então é aqui, ó. Actions, flashback. Cara, o Oracle XZ tem flashback. Será que é isso mesmo? Vou dar uma olhada depois. Flashback é o seguinte: você pode dar um drop table na sua tabela. Você deu um drop table, você consegue recuperar a sua tabela. Tá? Isso é o recurso do flashback. Eu só achava que tinha no Oracle pago, ou no Standard ou no Enterprise. Mas eu estou vendo essa opção aqui no EXE. Ó. Então, eu vou ter que testar. Eu vou testar isso daqui. Porque geralmente a Oracle ela nem deixa opção para você aqui, ó, se não tem o recurso. Eu vou dar uma testada se tiver. Esse é um recurso muito legal. Uma outra coisa do Oracle que é puta bacaníssimo. Vamos supor que você tem a sua tabela, sei lá, de movimento, certo? A sua tabela de clientes. A sua tabela de clientes está sofrendo insert, update ou delete. Você consegue fazer um select, certo? Daquele cliente até determinado horário. Então ele vai te mostrar o dado até as 9 horas da manhã, como que estava o dado até as 9 horas. Cara, o Oracle consegue isso, pra vocês terem ideia. Tá? No SQL, cara, não tem esse recurso, não adianta. Tá? Tem uma temporal tables hoje. Isso no SQL 2016. Tá? Na última versão, mas não é a mesma coisa. Não é, cara. Tá? Mas eu vou dar uma olhada. Agora que eu vi esse recurso aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar e dar um auto extend, que é o que a gente tem aqui, ó. Na tabela clientes, eu tenho uma action, reset report, em armazenamento. Vamos ver aqui. Storage. O storage é para todos, não é da minha seção. Então aqui. Session. Eu acho que quando eu estou criando, deixa eu ver aqui, using, eu quero o exemplo 1, não quero criar um workspace, eu quero manipular uma workspace. Então aqui no home, storages, table space, exemplo 1, action.
Cara, eu não vou saber fazer isso daqui em modo gráfico, não. Mas com certeza ele deve ter alguma coisa que ele pegue e libere para você pegar e fazer, cara. Não... Ó, eu já estou conectado com o System. Teoricamente, né? Eu deveria ter todas as funções para fazer a manipulação. Vamos supor que isso daqui eu tivesse que aumentar, né? Ó, que é justamente o que a gente criou. Acredito eu que seria o quê? Justamente na Table Space. Ele deveria ter algumas propriedades aqui, ó. Aqui eu só estou vendo o quê? Quais são as tabelas, ou quais são os objetos que a gente criou aqui, ó. Indo para o próximo cara, mais uma tabela. Size, vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa. Não. Ele está filtrando aqui justamente somente os objetos para a gente. Pode ser que a gente esteja em parâmetros. Vamos tirar aqui. Mas aqui ele só vai mostrar o parâmetro. Vamos, deixa eu clicar, não deixa. Não. Aqui ele não está deixando nada. No application. Aqui ele só está deixando eu fazer a criação de um novo workspace. Getting here to get your workspace, create a workspace you need. Você precisa especificar o usuário. Não, se eu quero manipular um workspace. Home. Agora com Application Express. Não. Aí. Vamos sair fora daqui. Aqui ele está dentro. SysDBA. Oracle. System. O System ele consegue controlar todos esses caras. Seção. Eu não vou saber mesmo falar para você, cara. Depois eu dou uma olhada e vejo como faz isso. Tá, no ambiente gráfico dele eu não sei mexer muito não. Bom, pessoal, tranquilos? Então a gente viu esses objetos aí, correto? Vou passar uma listinha também desses exercícios, para exercícios desses objetos, e aí vocês podem fazer. Eu vou utilizar basicamente esses exercícios para compor a nota de vocês aí, tá? Vou fazer a correção, pessoal, através de vídeo, tudo tal, e aí vocês vão fazer a autocorreção desses exercícios. Dúvidas mais, vamos dizer assim, pontuais, aí vocês me procuram, eu faço um outro vídeo referente à dúvida que vocês tiverem aí, para que todo mundo fique sabendo. Eu acho que é um jeito mais fácil, tá, do pessoal também que não tem tanto tempo de fazer, acompanhar aí, correto? Bom, a aula de hoje basicamente é só. Daria pra gente até ver um pouco mais, viu? Mas acredito eu que já tenha bastante objetos aí. A gente poderia começar a ver a parte de Procedure ou PLSQL aí, né? Vamos ver. Vamos deixar o PLSQL para depois, porque aí a gente já começa com begin, end, começar a colocar bloco nomeado, tá? A gente vê na próxima aula. Tudo bem? Tranquilos aí, pessoal? Sim? Tentem fazer os exercícios, tá? Dúvidas,
podem mandar um e-mail. Automaticamente eu vou deixar a correção lá no vídeo do YouTube para vocês estarem dando uma olhada também, se vocês não conseguiram fazer alguns, tá? É justamente tentar fazer, isso daí é importante para vocês aprenderem aí. Beleza aí?